Recebi mensagem de um possível mentorando, desejando feliz ano novo e, obviamente, além de desejar feliz ano novo para ele também, de forma recíproca, aproveitei e falei: E aí, vamos começar 2026 forte? Vamos entrar agora na mentoria? E ele devolveu falando que o foco dele agora é ser tirar o PMP. E eu queria falar um pouquinho sobre o PMP. Antes de qualquer opinião sua sobre PMP e o que eu vou falar sobre isso, eu queria falar que eu fiz toda a trilha de gerente de projetos. Ou seja, sou engenheiro de formação, fiz a minha monografia em fatores críticos de sucesso em gestão de projetos, gerei certificação PMP, fiz MBA nas melhores instituições de ensino no país e sou docente em boa parte dessas instituições. E quando ele falou que ia tirar, isso não necessariamente é um problema, mas eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual o seu objetivo com o PMP? E aí ele falou assim: alavancar a carreira. Isso já me gerou um red flag. E eu fui ver se ele tinha um plano para isso. E a pergunta foi: o que vai acontecer no momento seguinte, no dia D mais um, que você tirar a certificação do PMP? Antes de eu continuar essa história, eu queria me apresentar para vocês. Eu atuo há mais de 15 anos com projetos de tecnologia, liderando times multidisciplinares, e tem uma conversa que eu recebo com frequência, que é: depois que eu tirar o PMP, minha carreira vai deslanchar. Vamos falar a vida real, sem romantizar. Eu quero te mostrar uma matriz simples, mas poderosa, que ela vai cruzar duas coisas: você com e sem PMP, você com e sem aumento. Então, eu vou literalmente desenhar aqui para vocês. É óbvio que na mentoria as pessoas têm material um pouquinho mais estruturado, mas isso aqui é só para vocês terem um spoiler do que eu quero dizer e principalmente compartilhar com esse possível mentorando. Então, vou compartilhar a tela aqui e vou começar a desenhar. Esse último aqui não ficou bom. Então, vamos lá. Imaginem o seguinte: o seu primeiro cenário é sem aumento. Seu outro cenário é com aumento. De forma análoga, sem PMP, e aqui é com PMP. Eu recomendo que você que esteja assistindo tente pausar esse vídeo e gastar sinceros 10 minutos para você tentar mapear o que pode acontecer na sua carreira, na sua profissão, com essas duas variáveis em ambientes complementares. Então, eu vou aqui dar o que eu vejo na prática acontecendo, mas é importante que sempre vai existir exceção, mas que isso aqui é o que acontece em sua grande maioria. Primeiro, não tirou certificação PMP e continua sem um aumento. Normalmente a pessoa, o mais comum é ela continuar sendo uma pessoa operacional, uma pessoa que é vista como executora e não como uma pessoa líder. E com isso você não passa para a empresa que você está pronto para um próximo passo. Você não está conseguindo gerar valor maior do que você recebe hoje. E aqui pode ter uma série de causas raízes. Naturalmente, quando a gente tem mais tempo, principalmente nos contatos de mentoria premium, a gente consegue identificar isso e trabalhar em cima disso. Mas alguns exemplos do que pode acontecer. Primeiro, falta de repertório.
E quando eu tô falando repertório, aqui pode ser tanto técnico, ou seja, por falta de repertório técnico, você não consegue, às vezes, negociar, você não consegue ir para conflitos e você não consegue se posicionar ou você não consegue ser ouvido, porque você está, numa certa forma, com pouca profundidade nos temas. As discussões são muito superficiais. Um outro ponto que pode estar acontecendo, e esse aqui também é muito comum, os seus feedbacks são sempre superficiais e genéricos. E com isso você não tem clareza do que você precisa melhorar. Esse talvez seja um dos pontos mais fortes que eu tenho na minha teoria. Como que você estrutura para você ter feedbacks, que você saiba para onde você precisa ir, mesmo que quem lidere seja seu gestor. E você continua com a sua sensação de estagnação. Estagnação. E você aposta que o PMP, aliás, um antes aqui, você às vezes acha que a culpa é da empresa e do mercado de trabalho. Nunca é responsabilidade sua. E você aposta no PMP como uma bala de prata. A partir do momento que eu tirar o PMP, eu vou ser outra pessoa. É meio louco isso que eu tô falando, não é verdade? Só que as pessoas acreditam nisso, isso que é mais louco. As pessoas acham que a partir do momento que elas vão tirar o PMP, no dia seguinte a empresa vai e fala assim: Eu vou te promover, porque agora você é PMP. Imagina se você fosse tirar uma outra certificação. Poderia ser uma do PMI ou uma que não fosse o PMI. Você ia ganhar outro aumento. É muito louco essa forma de pensar, mas as pessoas acreditam nisso. É, Aí vamos lá. Agora você tirou o PMP. E aí, imagina o seguinte: você tirou o PMP e você agora está no D mais um. Ou seja, você fez ontem a sua prova, você recebeu o certificado, agora você já pode contar para o mundo inteiro que você é um Project Management, Project, Project Management Professional. É, e aí, o que você vai fazer? Duas coisas vêm na minha cabeça rápido. Você vai compartilhar a sua empresa com as suas pessoas que são responsáveis e você vai provavelmente postar na rede social e vai ganhar alguns likes e alguns engajamentos. E depois? E aí? O que que vai acontecer? Porque você criou uma expectativa alta. Só que você alinhou com as outras partes que você tinha essa expectativa alta. Ó, eu vou tirar a PMP, minha carreira vai, ó, deslanchar. A verdade é que a empresa ela não vai responder de forma automática. A empresa não responde automático. E aí você começa a ter sua autoestima impactada, porque você se sente frustrado. Por que que você se sente frustrado? Porque satisfação igual a expectativa menos realidade. Se sua expectativa era muito alta e nada aconteceu, é humano você ficar frustrado. E aí, com essa frustração, você deixa, muitas vezes, de pensar de forma racional. Você se sente injustiçado. E você fica perdido sobre qual que é o próximo passo agora. Gente, isso aqui é o que eu mais recebo. Pessoas quando vou fazer sessão estratégica. Eu fiz PMP, tirei a certificação PMP, eu fiz MBA, e agora? E cada um escolhe a vida, a forma que quer levar a vida. Eu, particularmente, não vou ser aquele cara que vai ter
30 certificações, isso não faz sentido para mim. Eu não quero acumular conhecimento, eu quero acumular experiências, competências. Aquilo é bonito para ficar no quadro e tal, mas não é a realidade do dia a dia. Aqui a grande sacada, que eu acho que é o valor do PMP, isso sim tem um peso muito grande, que é você ser elegível para vagas que você não era antes. Como assim? Muitas vagas têm como requisitos mandatórios ser PMP. Então você precisa ser PMP para sentar naquela cadeira. E tem os dois lados da moeda. Se você está em empresas que demandam consultoria, principalmente empresas que têm salários melhores, ou demandas maiores, ou investimentos maiores, elas se dão ao luxo de escolher uma qualificação maior, é natural. E as consultorias acabam contratando pessoas que atendem aqueles pré-requisitos. E isso, para mim, é um valor inestimável da certificação do PMP. É você não deixar de ser eliminado em processo seletivo. Veja, gente, que eu estou escolhendo com muito cuidado as palavras, que é ser elegível. Aqui eu não estou falando que você vai ser aprovado porque você tem PMP. O PMP ele não te garante que você é um bom candidato. Ele só garante que você tem os conhecimentos necessários. Gente, estou falando do PMP, mas poderia ser qualquer outra certificação, tá bom? Agora vamos lá. Você já deve ter visto isso acontecer. É, alguém da sua área, próximo de você, não tem PMP e ganhou aumento. Aqui vale uma reflexão. Por que você acha que aquela pessoa ganhou aumento? Alguns vão dizer, porque é queridinho do chefe, porque é puxa-saco. Pô, uma pessoa talvez possa ser, mas será que todo mundo que você conhece era isso? Ou você está fazendo a leitura errada das pessoas? Muito provavelmente, a equação valor barra dinheiro, ela desequilibrou. Como assim? A pessoa começou a gerar mais valor do que ela recebia de dinheiro. E a empresa reajusta isso. Ou seja, te dá aumento, para que essa equação seja igualitária. A relação de trabalho é: você me gera valor, eu te dou dinheiro. Você me deixa de gerar valor, eu te promovo ao mercado. Você me gera mais valor, eu te dou mais dinheiro. Acontece outras exceções, que é, por exemplo, tempo de casa. Inflação, que às vezes não é nem aumento, né? Mas tem gente que considera. Ou alguns casos que você tem uma inflação que estava muito represada e de repente vem um pancadão que você fala assim: agora foi bom. Outros casos, relacionamento. Relacionamento. E você continua com os seus crescimentos ali em velocidade linear. Não necessariamente isso é bom, não necessariamente isso é ruim. Mas você está gerando mais valor, você está andando para frente. Agora a gente vai para o nosso último cenário, que é: tirei PMP e tive aumento. Quando a gente está falando no setor público, esse é o cenário mais provável de acontecer, desses quatro quadrantes aqui. Então, se você está no setor público, corre e faça isso. Seja coincidentemente ou não, se você parar para pensar agora em pessoas que você conhece que trabalham como funcionários públicos, você vê que as pessoas elas correm para fazer a capacitação. Muitas vezes pós-graduação, mestrado, doutorado, porque o setor público, muitos órgãos, secretarias, autarquias, enfim, você tem critérios que você começa a se qualificar mais e você recebe aumento. Você tem alguns pré-requisitos para isso acontecer, mas em via de regra, esse é o jogo. Agora, quando você está no mercado privado, esse aqui é o cenário mais improvável.
É legal você tirar com urgência o PMP quando ele é um pré-requisito para o seu próximo passo de carreira na sua empresa. Isso aqui também que eu vou falar para vocês é a minoria. Como assim? A minoria das empresas tem um plano de carreira estruturado. E já trabalhei em grandes empresas. É difícil as empresas terem isso muito mapeado. Mas se você está numa empresa que tem isso, você já está muito acima da média. Então, se você está nesse tipo de empresa e tem lá que o PMP está no seu próximo, tire. E aí você começa a ter o PMP como um plano, não como um fim. O PMP ele também vai te ajudar a você ter um posicionamento, afinal você é um profissional PMP. E tem algumas outras coisas que vocês podem ter aqui, clareza de visão, mas a gente não pode perder de vista que essa equação ela vai precisar continuar acontecendo. Parei aqui de desenhar, vou voltar para vocês. E deixa mais uns minutinhos aqui, ó, pra, enquanto eu vou falando. O ponto ele é muito simples. O PMP ele não é um plano de carreira. Um PMP ele não te garante aumento. Certificação sem uma estratégia só gera frustração. O mercado ele não, o mercado ele não promove. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Agora foi. O mercado ele não promove quem tem mais título. Promove quem gera maior impacto. Quem é visto como referência e quem resolve problemas maiores. E é exatamente isso que eu ensino na mentoria. Eu não ensino o que está no PMP. Eu ensino o que está na sua próxima promoção. E se você quer ter clareza sobre o seu próximo passo de carreira em projetos, escreve carreira aqui nos comentários. Eu vou te mandar um e-book de presente. Certificação é ferramenta, direção é que acelera a carreira. Forte abraço e até o próximo vídeo.